Fala galera, eu sou o Matheus e neste vídeo eu vou te mostrar se vale a pena investir no LVBI11, um fundo imobiliário do tipo tijolo do segmento de logística. E para a gente saber se ele está valendo a pena, vou levantar aqui todos os pontos positivos e negativos. Mas antes, caso você seja novo por aqui, eu falo de investimentos com foco no longo prazo. Se você tem isso como objetivo, o convido, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para que sempre que eu vier postar vídeo novo, você receba uma notificação e não perca mais conteúdos como esse. Vamos direto ao ponto falar do LVBI11. Ele teve seu início em novembro de 2018, então está aí no mercado há aproximadamente 4 anos. Tem como gestor a VBI Real Estate e como administrador a BTG Pactual, que cobram uma taxa de administração de aproximadamente 0,92% em cima do patrimônio líquido do fundo imobiliário. Ele já é bem robusto e já emitiu mais de 11 milhões e meio de cotas. E agora que a gente já sabe quem cuida do fundo imobiliário e quanto que eles vêm cobrando, particularmente falando, eu achei uma taxa bem tranquila. Vamos levantar aqui os primeiros pontos que eu sempre gosto de olhar a respeito da liquidez, quantas negociações tem as cotas do fundo imobiliário, para a gente saber se é fácil ou difícil vender cotas do LVBI11 e posteriormente eu sempre gosto de comparar a performance do fundo imobiliário contra o IFIX. Para quem não sabe o que é o IFIX, é um índice de fundos imobiliários e por ser essa carteira teórica de fundos imobiliários, na minha opinião, lá dentro tem muitos fundos que não são bons. Então, na minha opinião, para um fundo ser bom, tem que ao menos superar o IFIX. Comecemos então olhando a liquidez. E temos que no último mês ele teve uma liquidez média diária de mais de 2 milhões de reais. E quando a gente olha os últimos meses, temos aí que ele possui uma liquidez média diária superior a 1 milhão de reais, que é o mínimo que na minha visão o fundo imobiliário deve ter. Logo, na minha opinião, esse fundo imobiliário aqui possui uma boa liquidez, isso é um ponto positivo. Não à toa, ele possui quase 52 mil cotistas. Vamos então ver a performance dele contra o IFIX. E eu sempre gosto de comparar o valor de mercado do fundo imobiliário mais os dividendos. E temos aqui que desde o início do fundo ele entregou quase 25% contra 22% do IFIX. Ou seja, ele superou o IFIX e esse é o nosso segundo ponto positivo. Por enquanto, esse fundo aqui está mandando bem, né? Com 2 pontos positivos. Então vamos entrar dentro do portfólio do fundo imobiliário para a gente saber em quantos ativos que ele possui participação. Afinal, esse fundo imobiliário aqui é de logística. E temos que ele possui participação em 10 ativos, são esses que eu estou marcando aí, e possui ainda um caixa com aproximadamente 73 milhões de reais ali, que ele pode utilizar para comprar mais ativos. Aprofundando um pouco mais a respeito disso aqui, temos o seguinte: ele possui 100% de quase todos esses ativos, apenas do ativo Aratu, que ele possui 70%. Então isso aqui é uma participação ótima de um fundo imobiliário, que possui 33 locatários nesses imóveis que ele possui participação. E um detalhe bem importante é que ele possui uma vacância física de apenas 1,4% e uma vacância financeira de apenas 0,5%. Isso aqui já mostra que o fundo imobiliário possui bons imóveis, né? Aqui embaixo, eu vou marcar aqui, aqui embaixo estão para você algumas imagens desses ativos que o fundo imobiliário possui participação. Mas vamos aprofundar um pouco mais a respeito disso para a gente saber se esses imóveis são de qualidade. E aqui temos o seguinte, ó, 42% desses imóveis possuem aí o raio de 30 km em São Paulo e o resto basicamente aí estão em regiões metropolitanas, ou seja, possuem ótimas localizações. Quanto à sua classe, olha só, quanto à sua classe, cerca de 94% são classe A. Ou seja, esse fundo imobiliário possui bons imóveis. E logicamente esse é outro ponto positivo. Ele possui participação em 10 bons imóveis bem localizados, locados para 33 inquilinos. Mas será que esses inquilinos são de qualidade? E em relação aos contratos, será que os contratos estão vencendo? É isso que a gente vai ver agora. Comecemos olhando os inquilinos. E temos que o fundo imobiliário possui inquilinos de peso. Temos aqui a DHL, a Ambev, a Magazine Luiza, temos aqui a Amazon, temos a IBL. Logo, esse fundo imobiliário possui bons inquilinos. Em relação ao tipo dos contratos, temos aqui que 71% são típicos e
21% apenas são atípicos, sendo corrigidos por índices de inflação, sendo 52% IGPM e 40% IPCA. Algumas pessoas devem ficar receosas por causa disso aqui, né? 71% típicos. Mas, conforme eu falei, esse fundo imobiliário possui bons imóveis locados para bons inquilinos. Então, eu particularmente falando, não me esquento muito com isso. Quanto ao vencimento desses contratos, cara, são vencimentos bem tranquilos, conforme você está vendo aí, ó, bem tranquilos. O fundo imobiliário, se tiver algum imóvel vago, ele vai ter tempo para buscar aí outros inquilinos. Então, isso aqui, na minha visão, está bem de boa. Tanto que, quando a gente olha o histórico de vacância do fundo imobiliário, ó, você pode ver que ele vem até diminuindo no decorrer do tempo. Isso já mostra que o fundo imobiliário, né, realmente possui bons ativos. Tanto que, outra informação aqui para a gente ver que o fundo imobiliário possui bons imóveis, é que quando ele começou, o seu valor patrimonial por cota estava em R$ 97,72, mas agora ele está em R$ 115,53, ou seja, uma valorização de mais de 18%. Quanto aos rendimentos que esse fundo vem pagando, temos aqui que nos últimos 12 meses ele pagou R$ 8,46, o que dá um dividend yield de 7,98%. Eu sei, isso aqui é abaixo de 8%, contudo, quando a gente vê o histórico dele, ó, ele vem aumentando os seus proventos. E esse aumento, na minha opinião, é um ponto positivo e faz sentido, né? A maioria dos contratos desse fundo imobiliário aqui estão indexados a índices de inflação. Vamos ver aqui em relação ao seu preço. Temos aqui o seu valor patrimonial por cota em R$ 115,53, mas ele está sendo negociado a R$ 100,01. E quando a gente divide o seu valor de mercado pelo seu valor patrimonial, a gente encontra um PVP de 0,92. Ou seja, o fundo imobiliário LVBI11 está sendo negociado aproximadamente 8% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. E para a gente saber se o LVBI11 vale a pena, eu preciso te mostrar também que ele possui dívidas. Sim, o LVBI11 está um pouco alavancado. E para a gente saber o grau de alavancagem, eu entrei aqui no informe mensal do fundo do mês de julho de 2022, que foi o último que o fundo publicou. Vamos abaixar aqui um pouco lá na parte de passivos. E aqui eu vou somar as obrigações por securitizações de recebíveis, ou seja, esse fundo emitiu CRIs, e vou somar também obrigações por aquisições de imóveis, ou seja, esse fundo aqui comprou imóveis e ainda está pagando a prestação. Então, vou pegar aqui a calculadora e vou somar R$ 123.143.499,38 mais R$ 150.715.521,64. Temos aqui que o LVBI11 possui uma dívida de mais de 273 milhões de reais. Eu sei que para mim, para você, provavelmente isso aqui é muito dinheiro, mas para a gente saber se é muito dinheiro para o fundo imobiliário, a gente precisa comparar com o total de ativos que ele possui. Nesse caso, ó, mais de 1,5 bilhão de reais em ativos. Então, eu vou pegar esse valor aqui e vou dividir por 1.655.100.419,61. Depois eu vou multiplicar por 100 para achar um percentual e temos aí uma alavancagem de mais de 16%. Na minha opinião, é uma alavancagem bem tranquila. Para um fundo ter uma alavancagem alta, ao menos na minha opinião, cada investidor vai ter a sua, mas para um fundo ter uma alavancagem alta, na minha opinião, essa porcentagem aqui tem que ser maior do que 20%. Como está abaixo de 20%, o fundo possui uma dívida extremamente controlada. E agora que eu já passei para você todos os pontos mais relevantes a respeito do LVBI11, vamos ver se o LVBI11 vale a pena, com base aqui em todos os pontos positivos e negativos. Vou fazer aquela compilação para você. Se você já é inscrito aqui no canal, você já sabe como é que funciona. Vamos lá. O primeiro ponto positivo é que o fundo possui uma boa liquidez. Afinal, ele tem mais de 50 mil cotistas, então tem muita gente comprando cota do fundo e tem muita gente vendendo cotas do fundo. Se você quiser fazer qualquer um dos dois, você consegue fazer de forma rápida. O segundo ponto positivo é que quando a gente compara a rentabilidade dele e a do IFIX, ele superou o IFIX. Foi por pouco, sim, foi por pouco, mas superou o IFIX. O terceiro ponto positivo é que ele é o velho fundo imobiliário multi. Ou seja, ele possui participação
em 10 ativos espalhados em vários estados aqui do país, locados para mais de 30 inquilinos. E um ponto bem importante é que esses imóveis estão bem localizados e são de qualidades. Não à toa, ele possui quase 100% dos seus imóveis ocupados, e quando a gente compara desde o início do fundo imobiliário, né, de novembro de 2018 até atualmente, ele teve aí uma valorização no seu patrimônio de mais de 18%. Logicamente, isso mostra, né, a qualidade de ativos desse fundo imobiliário. E o outro ponto positivo é que quando a gente divide o seu valor de mercado pelo seu valor patrimonial, a gente vê aí um PVP de 0,92, ou seja, um desconto de aproximadamente 8%. Dito isso, então vamos para os pontos negativos. O primeiro ponto negativo é que quando a gente olha os dividendos desse fundo imobiliário, ao menos nos últimos 12 meses, ele não entregou mais do que 8% de dividend yield, mas beirou ali, né? Entregou 7,98%, mas como a minha régua é 8%, isso aqui na minha opinião é um ponto negativo. Mas você viu que no decorrer do tempo ele está aumentando aí os seus rendimentos. E faz até sentido ele pagar um pouco menos, porque ele possui uma boa segurança nos seus ativos. A gente sabe, né? Tem essa questão aí de risco e retorno. Se o fundo imobiliário é bem seguro, provavelmente ele vai pagar menos. Se ele é mais arriscado, provavelmente ele vai pagar mais. Tudo aí é questão de risco e retorno. E nesse fundo imobiliário aqui, eu achei esse risco e retorno bem tranquilo. Quanto ao segundo ponto negativo, é essa alavancagem de mais de 16,5%. Claro que não é uma alavancagem tão alta, para falar a verdade, é uma alavancagem bem tranquila, mas como eu sou uma pessoa que não é muito chegada em dívida, isso aqui é um ponto negativo. Então, quando eu levanto aqui todos esses pontos, seja os positivos, seja os negativos, lembrando que agora eu vou dar a minha opinião, e isso de forma alguma é recomendação de investimento. E na minha opinião, o LVBI11 vale a pena. Ah, Matheus, mas ele está pagando menos do que 8%. Sim, mas ele vai trazer uma segurança a mais para a carteira de investimento. Fora que a gente está num cenário que a inflação está tendendo a diminuir e os fundos imobiliários estão com tendência de subir, principalmente os fundos de tijolo. Se você quiser entender um pouco mais a respeito disso, é só você assistir esse vídeo aqui, que lá eu expliquei o passo a passo porque estamos em uma excelente oportunidade para investir em fundos imobiliários de tijolo. É isso, fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.